Boa noite. Quem imaginou que ia ter uma aula na garagem, gente? Viu? Olha, numa garagem de igreja ainda, você viu? Que alegria ter você aqui essa noite. Vocês estão recebendo uma folhinha, são duas folhas, tá? Uma da aula de hoje e uma que é o cronograma. Receberam aí? Duas folhinhas, tá? Lão, daí você pode deixar aqui, ó, o pessoal que foi chegando. Ia tirar esse banner dos adolescentes aqui, mas resolvi não tirar, porque todo mundo aqui tem cara de adolescente, energia de adolescente. Também daí vamos cobrar na matéria igual adolescente, assim, vai ser uma matéria mais puxada, né? Mas que bom que você está aqui, que bom que você separou esse tempo para estudar a palavra de Deus. Preciso fazer uma pergunta antes. Todo mundo que está aqui já fez um com Deus e Fundamentos? Sim? Então beleza, estão aptos a estar participando aqui. Quem que está aqui que estava fazendo Velho Testamento 1? Velho Testamento 1, tem uma galerinha que está fazendo Velho Testamento 1. O Tim está lá na sala 5 da casa. Então, o pessoal que está fazendo Velho Testamento 1, vocês já vão continuar um pouco daquilo que vocês estavam aprendendo, tá bom? Vocês pegaram ali Gênesis de 1 a 11, né? Se eu não me engano, acho que foram até Babel. Foi isso? Até Babel. A gente pega a partir do capítulo 12, de Babel para frente, e fecha o livro de Gênesis, tá? Então a gente vai até o capítulo 12 ao capítulo 50. Combinado? Sim? O pessoal do fundo está me ouvindo bem? Porque eu não vou usar microfone. Tranquilo. Então você recebeu a sua folhinha? Pode pegar a sua folhinha aqui. A gente vai falar rapidinho aqui como que vai funcionar a nossa matéria. Pode ir lá na parte de trás da folhinha, num quadradinho que tem ali. É importante a gente frisar algumas coisas aqui para ficar claro durante essas 7 semanas que a gente vai caminhar junto, tá? Então, como todo CENIB, limite de 2 faltas. A gente está aqui com 7 aulas. O máximo que você pode faltar é 2 aulas. Mas eu indico você a não faltar nenhuma aula. Por quê? Você recebeu um cronograma. Dá uma olhadinha as matérias que você vai perder se você faltar uma aula. Então, se você faltou uma aula, você vai perder um monte de tópico ali. E aí vai acabar que vai ficar... Tem lugar aqui, gente. Se precisar, tem mais lugar aqui na frente, tá? Se você faltar uma aula, você perde muito tópico. Então, é importante você estar o mínimo de falta possível. Claro que aconteceu alguma coisa, teve algum problema lá. Tem que pegar a folha aqui, tá? Folhinha da aula aqui na frente. Aconteceu algum problema, algum motivo de saúde, algum motivo de viagem, você precisou faltar, tudo bem, você tem esse limite de 2 faltas. Mas o importante, seria muito importante você estar participando, tudo bem? E aí a matéria também está sendo gravada, vai estar lá no áudio, vai estar disponível, vai estar lá no site o áudio, a apostila, a projeção, então você pode acessar depois e pegar o material que você perdeu. Se vocês são da turma da noite, tá? Turma da noite. Essa matéria eu estou fazendo também de manhã. Então, se um domingo você sabe que você não vai poder vir à noite, mas você tem disponibilidade para vir de manhã, você pode vir de manhã, tudo bem? O que é ruim para a sequência até do seu estudo é se você ficar vindo um domingo de manhã, um domingo à noite, um domingo de manhã, um domingo à noite, tá? Então aí às vezes a gente está caminhando um pouquinho diferente, às vezes eu adiantei um pouquinho mais com a turma da manhã, às vezes está atrasado um pouquinho a turma da tarde, então você pode perder um pouquinho a sequência. Mas se você precisar faltar, o ideal é que você venha no outro horário. Então a gente tem essa flexibilidade de horário, e aí conta a presença normal, você pode vir, aí é só você pedir a chamada. Já está rodando a chamada, hein? Ah, tá aqui na minha frente, desculpa. Aí você pede a chamada da manhã, da noite, se você vir de manhã, e você assina a chamada. Todo domingo vai passar a chamada, se eu esquecer, vocês me ajudam a lembrar, tá bom? Seguindo. Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério, no horário do CENIB, a falta será abonada, com o limite de 1 falta por esse motivo. Então, tem alguns ministérios que funcionam nesse horário. Alguém está em algum ministério que funciona nesse horário? Aqui tem 2 pessoas, tem estacionamento, tem lanche, tem berçário, tem um monte de ministério que funciona nesse horário. Se você estiver na escala, durante a nossa rodada, 1 falta é abonada. Mas lembrando, a falta é abonada. Mas se você, por exemplo, nosso critério de aprovação aqui, uma pontuação é a apostila preenchida. Você precisa pegar a apostila e preencher a apostila, tá bom? Então você vai lá, corre atrás, vai no site, ou pega aqui, pega os versículos e preenche a apostila, mas a falta é abonada.
A princípio, nenhum ministério passa de uma falta. Se passar é por algum motivo, algum problema que teve no ministério lá, mas aí você vem e conversa comigo. O importante é que você não vai reprovar por motivo de ministério, tá? A gente vai tentar conciliar isso aí. Vamos lá, seguindo. Média de aprovação do CENIB. Não, tem mais um aqui. Em caso de falta no dia de avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte e fazer a avaliação. Tá? Isso aí depois a gente vai conversar mais para frente. Média de aprovação do CENIB, 6. Tá? Então, a média para você ser aprovado aqui no CENIB é 6. E é baixa essa média, né, gente? Acho que tu podia subir. Eu falei de manhã, eu olhei para essa turma, olhei para a turma da manhã, eu estou olhando para essa turma aqui. Essa turma tem capacidade de um 8, tranquilo, né? A gente podia subir. O que vocês acham? Vamos subir essa média? Não, mas aí a gente vai estudando junto aqui. Mas vamos lá, então eu acho que vocês vão super bem, porque vocês vão ver aqui que se você vir na aula, preencher a apostila, você já quase tira 4. Então, aí a prova é só mais um pouquinho que você vai precisar estudar. Mas a média de aprovação do CENIB é 6. Por que a gente tem essa média? Por que a gente faz prova? A gente quer valorizar o ensino. Alguns de vocês até estudariam bem, levariam a sério se não tivesse prova. Mas a grande maioria... Falou de prova, você já pensa, opa, agora eu tenho que estudar um pouquinho melhor, agora tem que prestar atenção, tem que dar uma estudada de véspera. Vocês conseguem estudar de véspera, né? A turma da manhã é muito cedo, tem que acordar cedinho para estudar de véspera. Vocês ainda têm o dia inteiro para revisar, para no dia da prova dar aquela revisada, pegar as apostilas, ver se está tudo ok. Então a gente faz a prova, não é para prejudicar ninguém, é só para avaliar aquilo que você estudou. Geralmente a prova é aquilo que está na apostila, aquilo que a gente falou aqui na sala de aula, não tem um negócio muito fora do comum, é um xizinho, é um verdadeiro ou falso, mas só para você refrescar aquilo que você aprendeu, beleza? Então tá bom. Valor do teste da matéria então, 6, então a gente vai ter uma prova que vai valer 6. Apostilas com todas as tarefas e exercícios preenchidos, que são as apostilas que a gente está entregando aqui, 2 pontos. E aí a gente tem uma tarefa extra que a gente vai caminhando junto durante esse curso e vai fazendo essa tarefa junto, que é ler o capítulo de Gênesis de 12 a 50. Vale 2 pontos, tá? Leu de 12 a 50, que é a história dos patriarcas, é o recorte ali da Bíblia que a gente vai aprender sobre isso, você ganha 2 pontos. Felipe, eu li até o capítulo 30, vale 1? Não, é completo, tá bom? Ou leu tudo, ou não leu. Então você tem que dar se você dividir bem certinho, a gente está colocando aqui, por exemplo, a tarefa dessa semana é ler 7 capítulos, 1 capítulo por dia. 10 minutos na pior das hipóteses que você vai ler ali. Se você for mais criterioso, você leva 15, 20 minutos para ler bem lido, assim, 1 capítulo por dia. Tá bom? Então, tranquilo. Hoje cedo me perguntaram, posso ouvir o áudio? Quem tem costume de ouvir? Alguém tem costume de ouvir aqui? Posso ouvir o áudio? Eu falei assim, pode, desde que você ouça o áudio, né? Quando a gente está falando de um livro histórico, que é Gênesis, é um livro da história do povo de Deus ali, de personagens, você tem que prestar atenção. Aconteceu uma vez, eu estava fazendo ministério com uma pessoa, a gente estava naquela corrida do Bibliaon, e aí eu estava lá na cozinha, fazendo um negócio com a pessoa aqui na igreja, e essa pessoa eu fui pegar uma coisa, e a hora que eu voltei, só estava uma Bíblia rolando, assim, o áudio falando no celular, Pastor, eu ouço e leio, e tem erro na real, porque você lê... Você vai junto? Eu estou lendo Crônicas, Uhum. e tem, onde aparece capítulo 8, vai lá no capítulo 12. Às vezes pula, às vezes... então tem que... Passa 2 vezes no 8 não. Tem que prestar atenção nisso aí, que às vezes... Então assim, aí, terminando essa história, eu estava com essa pessoa, e aí eu cheguei o celular falando a Bíblia e a pessoa não estava lá, e ela estava fazendo a leitura da Bíblia. Então, não vale ouvir dessa maneira, tá bom? Você pode ouvir, desde que você esteja ali conectado com o áudio, tá? Ou prestando atenção, não pode deixar o seu celular ouvir a palavra de Deus. Ou você faz igual a Janete, ouve e lê junto, aí até fixa melhor a história.
É uma maneira também de ouvir, de ler, então vale ouvir. Como que a gente vai medir se você ouviu ou não ouviu? Vou fazer pergunta? Não vou fazer pergunta. Vai ser a sua palavra. Ouviu? Sim, ouvi, você vai marcar lá que... Ouviu não? Leu? Sim, eu li, vai marcar que leu. Sim, eu não li, beleza, tudo bem, perdeu ali a chance de ganhar o ponto e também de aprender mais da matéria. Eu reforço a ideia de ler, porque a gente vai estar caminhando junto nessa matéria. Você vai ler essa semana que vem, no domingo, a gente vai falar sobre o que você leu. Então, é importante você ler, porque aí você já está por dentro daquilo que aconteceu, não é algo muito distante. A gente, às vezes, não vai pegar ponto por ponto da leitura. A gente vai pegar o principal, mas pelo menos você já sabe mais ou menos o contexto, quem é Abraão, de onde que ele foi, para onde ele foi, quem é esse tal de Ló. Ló é aquele cara que o pastor Cristian está dando curso? Não, aquele é Jó, é outro, tá? Então você já vai estar meio sintonizado dentro disso, tá? Entenderam? Alguma dúvida sobre a avaliação, sobre a aula? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tudo bem. O horário da aula. CENIB inicia 18h40. Se o culto atrasa, por exemplo, termina 18h30 o culto, a gente vai ter uma tolerância de 5 minutos. Então, a gente vai iniciar 18h45 ali. Não mais que isso. Eu sei que às vezes você tem que pegar o teu filho, tem que levar não sei aonde, tem que dar uma pizza, tem que ir no banheiro, e tá tudo muito cheio, né? Eu sei que tem um tempinho ali de tolerância. Mas o máximo é 18h45 a gente está começando, tá? Então, tente chegar nesse horário. Pode falar. Você levantou a mão? Tente chegar nesse horário, se você atrasar também não vai embora. Ah, atrasei, não vou participar da aula. Vem. Mas lembra que 18h40 se terminar no horário certo, 18h45 se o culto terminar um pouquinho mais para frente. Tá, tem um erro aí, gente. Eu vou explicar agora. Tá pulando 2 de junho, que era para ser o aniversário da igreja. Dia 2 de junho, tá? O aniversário da igreja vai ser 9 de junho. Então, só foi tirada a data errada ali. Tá? Foi feita a data errada. Dia 9 de junho vai ter o culto de aniversário da igreja lá no ginásio. Então, a nossa rodada vai ser uma rodada de 8 semanas. Tá bom? Então, dia 9 de junho. É que tá errado. Ele foi... Dia 2 tem aula normal. O que tá dia 9, você coloca dia 2, tá? O que tá dia 9, você coloca dia 2. Então, dia 9 de junho não tem aula. A gente vai ter uma programação do 40 dias com propósito, que vai ser divulgado depois. E depois a gente vai ter o culto lá no ginásio com toda a igreja reunida. Isso aí vai ser divulgado mais logo para frente. Acho que semana que vem vai ser divulgado isso. Mas já estou adiantando então que dia 9 de junho não tem aula. Obrigado, tá? Pela ajuda. E você pode anotar ali na sua apostila. Pessoal, então, Velho Testamento, 2 patriarcas. Se você pegou um cronograma, deixa eu pegar aqui. Nesse cronograma, está mais ou menos a divisão do que a gente vai estudar. A gente vai tentar seguir isso aqui, tá? Hoje, 12 de maio, a gente está iniciando, a gente vai ter uma introdução a patriarcas. O que a gente vai fazer hoje? Vamos passar um panorama do Velho Testamento, para você entender mais ou menos o que contém o Velho Testamento. Tá? Não sei se o pessoal de Velho Testamento 1 fez isso, do Gênesis. Vocês fizeram um panorama aí geral? Fez um panorama todo, assim, o Velho Testamento inteiro, fez uma passada? A gente vai dar uma relembrada, então, hoje de novo, de um panorama. O que o Velho Testamento traz, tá? O que o Velho Testamento tem como história, porque isso vai ser importante a gente saber. E onde que os patriarcas se encontram nessa história, tá? Cronologicamente, onde que os patriarcas se encontram nessa história. Depois a gente vai falar o que é um patriarca, simples, bem simples, a gente vai falar o que é um patriarca, e a gente vai nomear os 4 principais patriarcas que a gente vai estudar durante o curso, tá? Se a gente fosse abrir mais, a gente poderia pegar mais patriarcas, mas o que é mais teologicamente aceito, o que a Bíblia destaca mais são 4, tá?
pós-dilúvio. Se você pegar Noé pode ser considerado um patriarca ali, mas a gente vai pegar ali pós-Noé, pós-dilúvio, e aí depois, no decorrer da aula, a gente vai explicar, no decorrer do curso, por que a gente estuda Isaac e não estuda Ismael, por exemplo. Então a gente vai conversando isso durante o curso. Hoje você vai se situar mais ou menos na história e saber aquilo que a gente vai estudar. Esse é o objetivo da aula. Se você sair dessa aula entendendo o que é um patriarca, quais os patriarcas que a gente vai estudar e onde que eles estão na história, o objetivo dessa aula foi cumprido. Beleza? Então tá, vamos lá. Então a gente está falando de Velho Testamento 2 patriarcas. Já comecei bem aqui, cara. O controle não funcionando. A gente vai estar conversando do capítulo 12 ao 50, então, de Gênesis, né? E aí, uma figurinha representando os patriarcas. E para você se situar, a primeira coisa que você tem que saber é onde se passa os patriarcas. Eu trouxe aqui para você um mapinha de onde nós estamos e aonde, eu espero que funcione. Na hora que eu treinei, antes funcionou. Vamos ver lá. Um mapinha de onde nós estamos. Ali, ó. Nova Igreja Batista. Mais específico, vamos chegar mais perto aqui. Aqui, ó. Mais específico por aqui. Gaúcho, vai lá fora dar um tchauzinho para ver se aparece aqui. Não? Vamos lá, aqui Nova Igreja Batista, a gente está aqui. E a gente vai estudar, vamos lá, para Jerusalém. Lá do outro lado do mundo, gente, vamos viajar um pouquinho. Primeira coisa que você tem que saber, é muito diferente da nossa cultura. A gente está falando do outro lado do mundo, então a gente está ali em Jerusalém. Se você estava no culto, quem estava no culto hoje à tarde? Pouca gente, mas o pastor vai falar um pouquinho hoje do tal do Mar Morto aqui, ó, tá vendo? Mar Morto, você vai ouvir falar dele. Aqui é a região de Jerusalém, essa parte aqui, onde é Jerusalém. Eu vou tirar um pouquinho o zoom para você se situar, ó. Aqui é a região do Iraque, essa parte aqui é Iraque, faixa de Gaza, lá onde tem todo aquele conflito. Aqui em cima é o Líbano. Então a gente vai conversar mais propriamente dito sobre essa região aqui, ó, de Jerusalém até o sul aqui, mais ou menos, tá? Então a gente vai estar conversando sobre essa região aqui, a tal da Terra Prometida. Vamos lá. Então, deixa eu voltar para o slide aqui. Já se situaram, a gente vai conversar, né? E aí, durante o nosso curso, a gente vai trazendo mais alguns mapas e vai localizando a caminhada, da onde foi aquilo ali, da onde, por exemplo, Abraão saiu, para onde Deus estava mandando ele. Você vai entender por que Deus separa Abraão da família dele e manda para uma terra desconhecida. Quando você lê lá no livro de Josué, por exemplo, ele remete ao tempo de Abraão e fala daquele povo onde Abraão vivia, que posterior a Abraão ter saído daquela terra, virou um povo idólatra, um povo imoral. Então a gente começa a entender, Deus tinha já um plano. Tirou Abraão da onde ia virar a idolatria, aonde ia virar a imoralidade, e levou Abraão já para a terra que Deus tinha separado, tá bom? Então, panorama do Antigo Testamento. Tem algumas lacunas que você vai preenchendo aí junto com a gente. Então vamos lá. Começa com eternidade. Salmo 92 fala sobre eternidade. A gente não vai ler os versículos porque não dá tempo. Mas você precisa saber. Velho Testamento começa falando antes da criação da terra. Um Deus que é, era e há de existir. Um Deus que não tem começo nem fim. Como a gente explica isso para uma criança? Não me pergunte, eu não sei como explicar isso. Porque eu creio que a mente humana não consegue alcançar essa dimensão de eternidade. Talvez um dia, quando a gente chegar lá no céu, a gente consiga mensurar o que é essa eternidade. Mas você tem que entender que Deus, ele existia antes mesmo da própria terra existir. E aí, então, o primeiro momento, eternidade, depois a gente fala sobre criação. Lembra lá do sonho de Natal, que a gente fala, Deus criou, e aí o haja luz, e Deus cria os céus e a terra, ele pega uma terra sem forma e vazia, molda de uma maneira especial. E quem que aparece aqui na criação? Dois personagens aí marcantes da criação?
Quem? Isso, e tem mais um personagem aí que a gente não gosta muito, mas ele aparece também. A tal da serpente, né? Então aqui, criação. Deus cria o jardim do Éden, Deus cria a terra, coloca o homem lá. A gente vê um padrão de relacionamento, que eu espero que é o que a gente vai ter no céu. Um relacionamento onde Deus está naquele local, onde a glória de Deus está lá, onde não tem dor, onde o pecado não reina. Então, criação. Logo depois da criação, infelizmente, vem a queda. Acho que o Cristo até falou essa piada lá no Velho Testamento 1. A serpente chegou para Eva e falou, ó, emagrece. Ela foi lá e comeu a maçã, né? Falou, então, vem a queda, o inimigo vai, mexe com a cabeça do homem, da mulher, enfim. Vem a desobediência e vem essa separação do homem e de Deus, tá? Logo depois disso, o que vem? Dilúvio. Aí você já pode também marcar 2450 a.C. É tempo, hein, gente? 2450 a.C. Quem que é a figura principal aqui? Noé. Muito legal o dilúvio, você deve ter estudado quem está no Velho Testamento 1, que eu gosto de pensar, quer dizer, isso não é uma notícia muito boa, mas eu gosto de conjecturar a época do dilúvio, que fala sobre perversidade, sexualidade invertida, imoralidade, falta de amor. Deus formatou a terra, ele usa ali o dilúvio para formatar a terra, para iniciar de novo. E a palavra de Deus fala que os fins dos tempos se parecem com o tempo de Noé. Então, quando a gente começa a pensar um pouquinho o que a Bíblia fala da época de Noé, a gente começa a lembrar que a gente está num tempo parecido com a época de Noé. De inversão de valores, de famílias destruídas, imoralidade, idolatria, enfim. A gente começa a ver semelhanças entre o nosso período e o período de Noé. Então, Deus vai lá, refaz, né? Noé separa, aquela toda a história que vocês já sabem, e Deus recomeça, tem um recomeço com a família de Noé. Logo depois, vocês também acho que chegaram a estudar lá em Gênesis 1, nações. Qual que é o evento aqui principal das nações? Babel, Torre de Babel. A Torre de Babel é o ponto crucial ali da divisão do povo, tá? Então, acredita-se que até Babel era um povo só, mesmo morando em determinados lugares separados, mas um povo só, a mesma língua. E aqui, essa união para o mal do homem, o homem já voltando à perversidade, essa união do homem para o mal faz com que Deus confunda a língua dos homens, tá bom? E aí, sim, começa a gerar as nações. Poxa, tem um povo que fala uma língua, outro povo que fala outra, outro povo que fala outra. O que a gente vai fazer? Vai reunir quem fala a mesma língua e vai morar em um determinado local. Depois, claro, eles começam a se conversar e a ter pessoas que conseguem interpretar as duas línguas e fazer esse meio de campo. Mas, a princípio, as nações se formam aqui em Gênesis 10, 32, essa confusão de línguas. Aí a gente chega, a partir do momento que tem essa nação, essas nações separadas, a gente vai para patriarcas. E aí a gente para e presta atenção naquilo que a gente vai estudar dentro de Velho Testamento 2. Então, se você for pensar dentro da história do povo de Deus, não é uma história muito longa até chegar a patriarcas, tá? No que a Bíblia traz. Então a gente está falando aqui de patriarcas, cerca de 2100 anos antes de Cristo. Divisões das nações, vai para capítulo 11 falando um pouco dessas nações, do povo que está sendo, dessa multiplicação, árvore genealógica. E aí a gente chega para Gênesis 12, que aparece a figura de Abraão. Tá? Abraão, e aí é o primeiro aí, pai da fé. A gente começa essa linhagem do patriarca, tá? Depois eu vou chegar para essa linhagem, vou colocar ali a árvore genealógica para a gente entender a era de patriarcas. Estou falando muito rápido? Tá dando para entender? Sim? Então beleza. Seguindo patriarcas. Felipe, a gente vai estudar até aqui, vamos parar aqui? Não, a gente vai passar um panorama geral para você entender, tá bom? A gente quer sempre que a gente for estudar, a gente vai falar da história do personagem, história do povo de Deus e história do plano de Deus. A gente vai trabalhar nesses 3 níveis. Então a gente vai ver aqui um pouco do panorama do plano de Deus. Depois vem Egito, tá? Povo de Deus. Como que o povo de Deus chega até o Egito? Quem lembra aí?
José, fome na terra, José é traído pelos seus irmãos, é vendido, a gente vai estudar tudo isso. Isso aqui está dentro da nossa matéria, tá bom, gente? José é vendido, vai para o Egito, lá ele ganha a simpatia do faraó, e aí Israel e sua família eles vão para o Egito para conseguir comida, o povo de Deus vai para o Egito para conseguir comida, e lá no Egito eles começam a se multiplicar. Me fala um bicho aí que multiplica muito rápido. Rato? Coelho? Coelho é verdade? Você multiplica o rato rápido mesmo? Não sabia. É uma história, né? Então, mas enfim, rato, coelho, quem tem rato em casa, espero que você não tenha, mas infesta de uma maneira, né? Então o povo de Deus lá no Egito começa a se multiplicar uma nação estrangeira dentro de um local que não era deles. E aqui nesse versículo a gente não vai ler agora, mas depois se você quiser, desculpa a letra pequena, tá, gente? Na próxima eu deixo maior. Êxodo 1, de 8 a 13, fala assim: e assumiu um trono um faraó que não sabia da história de José. Então, a partir desse momento, o povo de Deus não é bem visto naquela nação. Enquanto a história era passada, enquanto José tinha descendentes ali, enquanto o faraó sabia dessa história, que José era o administrador, que José salvou o povo do Egito também, o povo dele, né, o povo hebreu e o povo do Egito, que José foi o cara que Deus enviou lá para juntar comida e não deixar o povo morrer. Enquanto isso foi passado, isso protegeu o povo de Deus no Egito. A partir do momento que essa história se perdeu, o povo de Deus foi escravizado no Egito. Por isso a gente tira uma lição para a nossa vida. Histórias importantes não podem ser perdidas. Por isso que a palavra de Deus passou de tanta mão em mão. Gente, imaginou o tanto de pessoas que passou para a gente chegar isso aqui em nós? Imaginou se isso aqui não tivesse chegado em nós? A gente estaria condenado. Não teria a oportunidade da salvação. Então aqui, o povo de Deus escravizado no Egito, porque foi passando a geração, a história foi se perdendo, e o faraó que assumiu, falou, esse povo está tomando a minha terra, tomando os meus recursos, e se eu não fizer alguma coisa, eles vão tomar a liderança do povo. O que o faraó faz? Escraviza o povo de Deus. Tá? E quem que surge aqui no Egito? Moisés. Então a gente está falando aqui alguns nomes, né? Noé, Adão e Eva, Moisés, a gente vai destacando alguns nomes aqui na história do povo de Deus. Moisés surge como um libertador, e a liberdade do povo é o deserto, seguindo a sequência aqui do Velho Testamento, tá bom, gente? Deserto, 1460 antes de Cristo. O povo ficou escravo no Egito 400 anos. 400 anos o povo fica escravo no Egito. No deserto, quem lembra aí quanto tempo o povo ficou no deserto? 40 anos. Era uma caminhada de 40 dias. A gente não vai entrar muito em detalhe, não vou mostrar mapa, porque não é o objetivo da nossa matéria. Mas era uma caminhada de 40 dias. Colocava no GPS lá, né, Gaúcho? Colocava no Waze, um ponto inicial, ponto final, pegava a rota mais rápida, 40 dias a pé. Mas aqui, por causa da desobediência, por causa da murmuração, o povo de Deus passa 40 anos no deserto. Depois disso vem Canaã, a chegada à terra prometida. O que a gente destaca aqui de Canaã? Canaã. 1 Números, deixa eu ler aqui. 13.2, de lado aqui também é ruim de ver. Desculpa, gente, pela letra, a próxima vai ser maior, tá? 1 Números 13.2, o que a gente destaca de Canaã? Uma terra frutífera, uma terra boa, uma terra que produz o que planta. É tipo a terra roxa do Paraná aqui, né? O pessoal que sabe de agricultura um pouco fala que a terra do Paraná é boa, né? Quem entende de agricultura aí? Alguém entende? Fala que a terra do Paraná é uma terra muito boa, aí só perde para Mato Grosso, eu acho. Mas é uma terra boa. Mas Canaã é a terra onde Deus prometeu ao povo. É onde Deus falou, aqui vai ser estabelecida o seu lugar, aqui vai ser a sua nação, é aqui que o povo de Deus vai morar. Duas pessoas que a gente destaca aqui de Canaã, Josué e Calebe. Moisés manda lá os espias para trazer um relatório da terra. 10 espias voltam com
negativo. Tudo muito bom, tudo muito legal, mas tem gigante, a gente vai ser trucidado lá. A gente vai acabar com a gente, fica longe dessa terra. Josué e Caleb falam, vamos para cima, é lá que a gente vai morar, é esse lugar que Deus falou. Tem um recorte bem legal, lembra que eles voltam da terra carregando, 2 homens carregando um cacho de uva. Vocês já imaginaram isso? 2 homens carregando um cacho de uva amarrado assim. É tipo um boi, gente. Um cacho de uva do tamanho de um boi. Tem alguém da ceia aqui na igreja? Alguém é do ministério de ceia? Dava para fazer uma ceia com cacho de uva. Uns 2 cachos de uva, acho que, né? Dava para fazer uma ceia. Então, é a terra que Deus separou. Claro que tinha um povo lá que eles iam ter que conquistar essa terra. Mas Deus prometeu essa terra ao povo, tá? Vamos seguindo. Terra de Canaã, depois o povo chega. Tem um corte lá, só entra a geração mais nova, com exceção de Caleb e Josué. Até o próprio Moisés, que chega lá perto, não entra. Isso aí é outra história. Mas o povo de Deus entra em Canaã, chega na terra prometida. Vem o período de juízes. Juízes. Pessoal, isso aqui é só para você ter um panorama, tá? Não é para você saber tudo isso, só para você entender um pouquinho a história do povo de Deus. Seriam os palestinos lá hoje, por isso a briga até hoje, por terra lá? É outros povos. Se você pegar hoje, se falar de descendência, os árabes são descendentes de Ismael, que é o filho de Jacó com a escrava. Desculpa. O filho de Abraão com a escrava. Então, ele fala que essa nação de Ismael seria uma nação que teria problema com qualquer povo. Seria uma nação forte, né? E você vê que o povo árabe é um povo forte, uma cultura forte, mas que não se dá bem com ninguém. Então, essa grande briga aí hoje é o povo de Deus, né? O povo hebreu, o povo israelita e os árabes e mais outras nações ali. Alguns povos foram exterminados, não naquele momento, às vezes esse povo escravizou, por exemplo, o povo de Deus, e Deus falou, anota o nome desse povo aí, 300 anos depois, Deus foi lá e manda um rei de Israel e extermina com o povo. Davi é um exemplo desse, mas, por exemplo, o povo, se você pegar a história do povo, a descendência árabe vem de Ismael, então vem desde lá da filha da escrava, entendeu? Então, mas isso a gente vai pegar depois em Abraão, a gente vai falar um pouquinho dos povos, tá? Seguindo. Aí o povo entra na terra de Canaã e aí inicia o período de juízes. O que são o período de juízes? Juízes são líderes. O plano de Deus era Deus liderar o povo. Mas foi necessário levantar líderes. E aí entra o período de juízes. Quem pode me falar um juiz aí? Sansão, acho que é um dos mais famosos aí. Mais algum? Gideão, Débora, Otoniel, tem vários juízes lá. Está tudo constando no livro de Juízes. Tem um ciclo, se você lembrar do livro de Juízes, é importante lembrar esse ciclo. Ciclo é assim, ó. Povo de Deus rebelde, idolatria, pecado, longe de Deus. Deus levanta um juiz. Povo se arrepende, volta a adorar a Deus e volta a seguir a Deus. Juiz morre, povo volta a ser rebelde, imoral, idólatra. O período de juízes é esse ciclo. Se você for ler lá o livro de Juízes, um ou outro que não acabou nesse ciclo, mas a grande maioria acontece esse ciclo, tá bom? Líderes levantados por Deus para liderar o povo. Depois desse período de juízes vem Reino Unido, cerca de 1000 anos antes de Cristo. É um pedido do povo, não era plano de Deus, gente, mas o povo via as outras nações que tinha rei. O que o povo pediu? Queremos um rei. Qual que é o primeiro rei aí que você... Saul. São 3 reis do povo unido, tá? Do Reino Unido. Então, primeiro rei, Saul. Depois vem Davi. E depois vem Salomão. Poxa, Felipe, achei que ia aprender de patriarca. Mas calma, a gente vai chegar lá. Mas é importante você saber aqui o panorama. Então, quando a gente fala aqui, Reino Unido, Saul, Davi, que
se você for pegar aí o mais famoso, que a gente pega muitos exemplos, aquele menino que foi separado, que nem o próprio pai acreditava nele, quando ele foi ungido, estava lá, chamaram todos os irmãos, ele estava largado lá. E depois o filho de Davi, Salomão, Reino Unido. Depois o reino de Deus é dividido em 2 reinos, tá? A partir do reinado de Roboão, há uma divisão do reino, tá? Reino do norte, que é Israel, e reino do sul, que é Judá, tá bom? Reino do norte e reino do sul. Depois eu vou mostrar aqui uma figurinha para vocês. Reino do norte, capital Samaria, reino do sul, capital Jerusalém. Depois a gente vai mostrar essa divisão. Cativeiro, o povo é levado cativo para a Babilônia. Se destaca aqui, gente, Daniel, tá? O livro de Daniel é escrito quando o povo de Deus está sendo cativo, lá no cativeiro na Babilônia. E aí Daniel escreve, faz profecias do fim, conta a história do povo de Deus, cerca de 600 anos antes de Cristo, tá? Depois vem retorno. Aqui lá nos profetas menores fala sobre o retorno do povo de Deus. E aí, cerca de 500 anos antes de Cristo, o retorno, o povo de Deus é libertado da Babilônia, retorna à terra. E aí vem o período de silêncio. 400 anos de silêncio. Que Deus não se revela, que Deus não se revela a seu povo. Se você for estudar a Bíblia católica, por exemplo, tem os livros apócrifos. Tem alguns livros que são escritos nesse período do silêncio aqui. Mas teologicamente eles não são aceitos. Tem muita controvérsia nesses livros. Quando a gente fala da palavra de Deus, a palavra de Deus ela não se exclui uma coisa da outra. Então, o que você vê, por exemplo, alguma coisa do Velho Testamento, que foi revogado, que era a lei, no Novo Testamento é revogado por Cristo, tempo do temor ali, no Antigo Testamento, da lei, depois vira tempo da graça, mas a Bíblia nunca se exclui. Então, esse período aqui é muito difícil você falar que o que foi escrito dentro do período do silêncio seja verdadeiro, tá bom? Então, a Bíblia tem esse período e aí volta em Mateus 1:1, contando a história do Salvador. Então aqui, Velho Testamento. Aqui você tem um panorama geral dentro do Velho Testamento. A gente vai estudar tudo isso? Não. A gente vai estudar isso aqui, ó. Tá? Mas é importante você saber. Sabe por quê? Ó, Josué fala sobre Abraão. Sempre na história é lembrado dos pais da fé. Moisés remete muito a isso. Então, tem que entender que, e agora é importante, algo que eu não trouxe no slide, mas eu queria que a gente vai trabalhar isso nesse curso. Quando você estuda Velho Testamento principalmente, você tem 3 pontos que você tem que ficar atento. E tem uma escala. Primeiro ponto, a gente pega a história do plano de Deus, que é a primeira coisa. Qual é o plano de Deus? Deus queria ter um relacionamento com o homem. Deus criou tudo aquilo para o homem desfrutar. E aí, por causa do pecado, o plano de Deus foi redimir o homem. Tudo que aconteceu no Velho Testamento foi para a redenção do homem. E o plano final ali vem para Jesus Cristo, que é o Novo Testamento. Então, a primeira coisa que você tem que ter quando você lê um Velho Testamento, quando você lê um livro histórico do Velho Testamento, plano de Deus, história do plano de Deus. Depois, abaixo do plano de Deus, vem a história do povo de Deus. História do povo de Deus. A história do povo de Deus nunca pode ser maior que a história do plano de Deus. Então você começa a entender por que Deus levou o povo para o Egito. Porque Ele queria treinar caráter do povo. Porque Ele queria fazer uma limpa naquele povo. Para o Egito não, desculpa, para o deserto. Porque Deus queria selecionar dentro daquele povo pessoas de verdade. Até tem quem foi no acampamento, a gente pega lá, separem dentro do povo homens de verdade. Então Deus estava polindo o caráter do povo. Então, dentro da história do plano de Deus, tem a história do povo de Deus. Dentro dessa história do povo de Deus, tudo isso aqui, ó, caminhada do povo de Deus. E aí, abaixo disso vem a história do personagem. E aí que a gente vai estudar, por exemplo, história de Abraão, história de José, história de Jacó, história de Isaac.
O que isso de Isaac tem a ver com a história do povo e tem a ver com o plano de Deus, entenderam? Então, sempre que você for ler a Bíblia, a história do personagem nunca pode ser maior que a história do povo de Deus e a história do plano de Deus. Às vezes a gente vê algumas incoerências, a pessoa tira lá um recorte e faz uma teologia em cima da história do personagem. Poxa, peraí, essa história do personagem não tem nada a ver com a história do povo de Deus e a história do plano. Então vamos voltar e vamos tentar entender dentro do contexto. Tá bom? Nessa... Então, esses tópicos aqui, esses tópicos que eram apontados naquela régua canônica. Isso, é a caminhada cronológica, mas é isso aqui. Eram esses pontos que eram, digamos, estudados, apontados e... Esses aqui são os pontos principais, um panorama geral da história do povo de Deus. Né? Propriamente dita, a história do povo começa aqui, porque aqui Deus refaz a criação, vem a queda, Noé tem ali uma nova tentativa de Deus, de uma redenção, mas aí quando ele divide nações e chama Abraão, ele fala para Abraão, você será pai de nações, e dentro da sua parentela eu vou fazer a história do meu povo. Então a partir daqui começa essa caminhada, por isso é tão importante a história do patriarca. Tá? É essa caminhada, tá? A Bíblia não é cronológica, tá, gente? Se você pegar ali, por exemplo, acredita-se que Jó, que é o que o Christian está falando lá, e a gente estava estudando junto essa semana, foi até legal. Jó é contemporâneo a Noé, mais ou menos. Noé. E Abraão pega o final da vida de Noé, pega o início ali da vida de Abraão. Então eles são contemporâneos, tá? Então quando você pega o livro de Jó está lá mais para frente da Bíblia, mas ele está mais no início ali na história de patriarcas. Existe uma Bíblia cronológica, que você pode ler, pegar e ler, assim. Ou até na internet tem. Mas a nossa Bíblia não é escrita cronologicamente, tá? Seguindo, então. Eu separei aqui alguns eventos que a gente já falou. Criação, então, eventos do Antigo Testamento. A gente já falou sobre isso, a gente não vai destacar muito isso. Queda do homem, Arca de Noé, Moisés, aí os 10 mandamentos, que era o código do povo, depois vem a lei. Sodoma e Gomorra, a gente vai falar um pouquinho sobre Sodoma e Gomorra, que vai estar dentro do nosso estudo. E agora é importante aqui, ó. Vamos lá. Evolução histórico-política e religiosa dos hebreus. Então, o povo de Deus. Primeiro começa com o patriarcado, que a gente vai estudar. Período nômade, eles não tinham um lugar fixo. Eles iam para onde tinham comida. Então, você vê ali um choque entre Abraão e Ló, porque o rebanho está crescendo e está ficando pouca comida e pouca água. Então, vai ter que cada um ir para um lado. Ainda Abraão fala, escolhe para onde você quer ir. Ló olhou lá, o valezão, vou para esse lado. Abraão foi para o outro. Depois a gente vai estudar mais sobre Ló aqui. Tá? Então, período nômade, eles andavam de um lado para o outro, pastores e agricultores, de Abraão até Josué. Juizado, primeiros líderes políticos, de Josué até Samuel. Monarquia, período áureo de maior extensão geográfica, é onde que a expansão do reinado aumenta. A gente vai ver isso aqui também. Vou ver agora só, a gente não vai entrar dentro disso, mas eu vou mostrar para vocês aqui, onde o local do povo de Deus aumenta, onde tem Saul, Davi, Salomão, depois Robão tem essa divisão do reino. Ó, reinado de Saul, essa bolinha aqui, ó, reinado de Saul. Reinado de Davi, já aumenta, olha o tanto que Davi expandiu o reino. Por isso que o reinado de Davi é sensacional, olha a expansão do reino. E ainda Salomão aumentou mais um pouquinho. Tá? Então aqui o Reino Unido. Depois, a divisão do reino. Reino do Norte, capital em Samaria aqui, e Reinado do Sul. E aqui tem as tribos de Israel, que a gente não vai entrar nisso aqui agora, mas elas são divididas aqui no Reino do Norte e Reino do Sul. Que importante, tá? Aqui está a divisão das tribos de Israel, mas a gente não vai entrar nisso, nesse mérito agora. Importante é essa árvore genealógica aqui, ó. Abraão, vamos estudar. Abraão, Isaac, tá? Descendente direto, Jacó e José. São os 4 que a gente vai estudar na nossa caminhada aqui. Ah, por que a gente não estuda Esaú? Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Por que a gente não estuda Ismael? A gente vai conversar sobre isso. Por que esses 4 são considerados os patriarcas? Seguindo aqui, vamos lá. O que é um patriarca? Aí você já pode começar a completar ali.
Segundo o dicionário Aurélio, que ninguém mais usa Aurélio, né? Quase ninguém. Gente, ficou com uma dúvida, você vai pegar o dicionário Aurélio? Não, né? Você vai pro Google. Talvez você, acho que tem o Aurélio no Google, né? Deve ter o Aurélio no Google. Você vai no Aurélio no Google, mas você nunca mais vai para o Aurélio. Mas, segundo o dicionário Aurélio, quer dizer um indivíduo tronco da família importante. E uma resposta simples é um chefe de família e um líder espiritual de uma comunidade. Você pode ser o patriarca aí da sua família, tá? Mas por que a gente destacou esses 4? Depois a gente vai responder ali no livro de Hebreus. A gente vai colocar por que a gente destacou esses 4. Você pode abrir agora em trio, duplo ou trio, com as pessoas que estão aí do seu lado. Abrir o capítulo 11 do livro de Hebreus. Vocês conseguiram anotar lá? Desculpa, eu passei aqui. Desculpa, gente. Foi? Então vamos lá. Agora vocês vão, não é esse slide que eu não coloquei no slide, está aí na apostila. Vocês vão abrir o capítulo 11 do livro de Hebreus. Faz junto aí com alguém, dupla ou trio, senta, faz uma, se quiser fazer uma rodinha, pode fazer uma rodinha. E vão responder, leiam o capítulo, leiam esse texto inteiro. Mas eu destaquei ali 4 patriarcas que são citados no livro de Hebreus. Antes de responder, quem pode ler esse textinho aí para mim, que está embaixo de Hebreus 11, de 8 a 22? Quem pode ler aí para mim? Os primeiros homens, alguém pode ler? De 8 a 22? Não, o que está aqui, ó, o que está na apostila agora. Depois você lê junto. Alguém lê para mim? Senão eu vou ler. Os primeiros homens a servir a Deus foram chamados de patriarcas, que foram pais de muitos filhos e formaram um povo separado, conhecidos como hebreus ou judeus. Viveram em Canaã, onde se tornou sua terra. Tomou, né? Uhum. Se você quiser frisar isso aí, ó, os que diferenciava, na verdade, foi a sua fé. Você pode frisar. Foram os primeiros a servir a Deus, chamados pais da fé. Isso. Agora leia Hebreus de 11, de 8 a 22 e escreva os 4 patriarcas ali citados por sua fé. Aí você pode ler em dupla ou trio e responder aí, tá bom? Não faça sozinho. Senta com alguém aí, se inibe a oportunidade de conhecer alguém também. Meu Deus. Já? Vê qual que foi chamado aí pela fé. Daí, ó, eu até marquei os versículos aqui, ó. Então, o versículo 8, 11 e 17. Então foi Abraão, Jacó, José, qual é o 22? Tem os versículozinhos ali, aí você pode pôr conforme os versículos. Não, eu que eu coloquei vários versículos aí. E fala o quê? Jacó. Jacó, 21. Mas pode pôr embaixo, não tem problema. Isaac. Estão conseguindo, gente? Sim? Conseguiram? Não,
Ele está bem no comecinho do versículo. Ó. Aqui é Isaac, né? Vai pelo versículo aqui, ó. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú. Pela fé, Abraão, fechou. No 20. no 20. Vamos lá, 20. 20 tem pela fé. Pela fé, Isaac abençoou. Isaac, tá falando de Isaac, né? Teimando comigo. Isaac. Quem que foi pela fé? Foi Isaac. É aqui 21. Pela fé, Jacó. Essa turminha aí fez a diferença. Isaac é... Vamos lá, gente. A gente faz junto aqui se você não terminou. Quem não terminou? Só para saber. Tá, todo mundo já terminou. Vamos lá então, que vocês estão terminando o texto, né? De ler o texto. Vamos lá então. Os 4 eu já vou falando e vou colocando aqui, tá? O primeiro que vocês viram aí foi Abraão, né? Então Abraão tá lá na sua tenda, Deus chama ele e fala: olha para as estrelas. Você será pai de uma nação, mais ou menos o tamanho das estrelas, que não dá para contar. E aí Abraão olha para Sara e Sara é estéril. Que Deus maluco, né? Mas depois a gente vai no desenrolar da história ali e ver o que Deus faz na vida de Abraão. Abraão tenta pegar um atalho, né? E aí surge o Ismael, que a gente vai conversar sobre isso. Segundo patriarca, Isaac, filho da alegria. Depois de tanto esperar, Sara e Abraão têm o filho tão esperado, Isaac. E ainda Abraão passa por aquele teste, né? Tem que é provado, leva o Isaac até lá. Na hora que vai sacrificar, Deus manda parar. Fico pensando se Abraão fosse meio surdinho, aí complicava, né? Aí complicava. Então, segundo o patriarca Isaac, que a gente vai estudar. Terceiro, Jacó nasceu com a mão agarrada no calcanhar do irmão. Um cara destacado na história de Deus, que nasce com o nome de trapaceiro, usurpador. E aí é uma história de redenção muito legal. A gente estava lendo o trecho da palavra de Deus que fala do reencontro de Jacó com Esaú. É incrível, a gente vai conversar sobre isso também e ver essa redenção de Jacó. E por último, José, o rapaz dos sonhos, né? José é uma história incrível também. Então a gente vai conversar sobre Abraão, Isaac, Jacó e José. Você pode também colocar na sua apostila lá embaixo, que eu completei aí, né? Agora a segunda parte, que é isso aqui, ó. De muitos patriarcas, você repete de novo: Abraão, Isaac, Jacó e José. Abraão, Isaac, Jacó e José. Na folha de trás, na parte de trás da apostila, traz as 12 tribos de Israel, que a gente vai chegar nisso aqui, mas também não vai ser o foco da nossa aula, mas é importante você saber. Dentro dessas 12 tribos tem os 10 filhos de Israel e mais os 2 filhos de José, tá bom? Que estão, deixa eu ver se está aqui, não está aqui. Que estão aqui, né? Os 10 filhos de Israel, mais os 2 filhos de José. Cadê? Benjamim e Manassés, que não está aqui. E para terminar a aula de hoje, que era o nosso objetivo, você entender um pouquinho de como era a cultura lá. Até a gente já falou, é muito diferente do que a gente vive hoje. Quando a gente pega a palavra de Deus, é difícil conjecturar aquilo. Poxa, fazer sacrifício de animal, atravessar, saiu da sua terra, atravessou não sei quantos quilômetros para outra terra, aí abriu um poço lá. Por que era a primeira coisa que ele tinha que fazer, abrir um poço? Porque ele precisava de água? Não, ele ia morrer. Então aí você começa a entender a cultura. E é muito legal quando você começa a entender um pouquinho da cultura, que fica mais claro, tá? A gente não vai entrar muito nisso porque é algo muito grande, a gente não vai conseguir ir tão a fundo, mas você tem que entender que alguns textos que você pode achar estranho é por causa da cultura e da história do povo. Era diferente, não tinha tecnologia, não tinha nada do que a gente tem hoje, então era um povo diferente. Então a vida socioeconômica dos hebreus pode ser dividida em 2 fases: a nômade, que eles iam de um lugar para o outro, e depois a sedentária, que eles se fixavam num lugar. A princípio os hebreus eram pastores,
que se dedicavam à criação de ovelhas e cabras, isso aí eu coloquei lá, e os bens pertenciam a todos os clãs, então pertencia à família. Mais tarde eles se fixaram na região da Palestina, que é onde a gente mostrou ali, e foram deixando os antigos costumes de nômades. Então eles ficaram fixos numa terra, desenvolveram agricultura e comércio e tornaram-se sedentários, não que ficavam na frente da TV assistindo TV, mas sedentários de estar só num local. E para terminar, uma mensagem de Abraão para você. Obrigado, Senhor, pela presença desse pessoal. Eles conseguiram ficar firmes até o final da aula. Isso é muito bom. Eu sei que a aula de hoje foi um pouquinho mais maçante, um panorama geral, mas eu quero agradecer pela vida de cada um de vocês. A gente vai fazer uma oração para a gente encerrar. Alguém tem alguma dúvida? Um monte, né? Essas imagens. Você é Abraão? Não. Não sei aqui. Não é. Isso aí deve ser um velhinho simpático que pegaram lá. Não é Abraão. Inclusive, semana que vem vocês vão ter a presença de Abraão aqui. Abraão. Pode ser considerado um patriarca, mas a gente pega já uma parte diferente da história. Então, tem gente que considera, tem uma linha que considera Noé patriarca também. Mas quando você pega a história da linha do povo de Deus, ali a criação do povo de Deus, o primeiro clã, vamos dizer assim, a gente pega esses 4. Aí, em Moisés, o povo já era muito espalhado, já não existia uma linhagem. Essa linhagem já tinha se espalhado, tá? Porque já passou muito tempo depois ali dos filhos de Israel até chegar a Moisés. 400 anos ali, mais ou menos, tá? Então, por isso que... Nos dias de hoje, quem seria patriarca? Essa nomenclatura, você pode ser patriarca da tua casa. Essa nomenclatura se perdeu um pouco. É um líder de uma família, um líder espiritual. Tem gente que usa, né, uma religião lá, esse é o patriarca, mas é mais um título do que algo real, assim, do que se pode dizer. O seu avô, o mais velho da família, é o patriarca, né? Deve ter uns patriarcas aí na igreja já. Tem uns patriarcas... Não, aqui não tem, vocês são tudo novinhos. Vamos orar então para a gente encerrar. Deus, eu quero te agradecer por essa turma, pelos teus ensinamentos, Pai, que a gente possa estar caminhando ali pelo livro de Gênesis, entendendo a história do seu povo, dos personagens, que o Senhor possa mostrar ensinamentos que a gente possa colocar em prática na nossa vida, Pai. Leva cada um em segurança para casa, aqueles que vão para sua casa e aqueles que vão para assistir o culto, que o Senhor possa estar com uma mensagem abençoada no coração de cada um, Pai. Te agradeço por esse dia, pela vida das mães, que o Senhor sempre abençoe ricamente cada uma delas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém.